com duas missões. Primeiro, eu era convidado já para ministrar louvor nas igrejas e eu levava comigo um trabalho chamado Bíblia Falada, que era uma Bíblia que a gente distribuía para os cegos. Que legal. Né? E eu vim aqui em Belo Horizonte muitos anos no centro Hilton Rocha, aqui que tinha, e por todo o Brasil eu distribuía essa Bíblia para os cegos. E aproveitava para visitar as igrejas. Daí ia lá, você é o Asaf, então canta aqui para nós hoje à noite no culto. Não tinha cachê, não tinha oferta, não tinha... de vez em quando eu levava o meu LP, ou os LPs que a gente tinha, né? Mas o objetivo sempre era louvar ao Senhor e conhecer as igrejas. E eu fui conhecendo as igrejas do Brasil afora. Eu cheguei nessa igreja em Goiânia e vi aquele grupo de louvor tão bonitinho. E eu fui visitar alguns cegos que tinha na comunidade de Goiânia. E eu fiquei ouvindo o ensaio daquele grupo. E no final do ensaio eles vieram, olha, nosso sonho é gravar um disco. Eu disse, eu ajudo vocês a gravar. Lá estava Bené Gomes, Alda Célia, Silvério Pérez. Deles tinham algumas músicas assim, que ninguém conhecia, só a igreja ali. O único que é digno de receber. E eu disse, nós temos que gravar isso. Daí procurei na cidade, não tinha lugar nenhum pra gente gravar. Eu fui em Porto Alegre, peguei todo o meu equipamento e a minha esposa, que é tão doida quanto eu, colocamos tudo isso num avião, naqueles aviões que vinha parando de cidade em cidade, a passagem mais barata, chegava em Goiânia, montava tudo aquilo na sala de uma casa de um irmão que era mais pra fora assim, punha colchão nas paredes e começava a gravar. E punha, né, colocava e fazia os arranjos ali mesmo na hora, e os irmãos vinham, cantavam, e aquilo ia tomando corpo em um arranjo. Eu lembro que o baixo inteiro desse disco Aliança tinha 3 cordas, que nós não achamos na cidade um jogo de corda inteiro. Então foi gravado com baixo de 3 cordas. Viu? Então, coisas assim. E na parede cheio de colchões, e a Alda Célia cantando pela primeira vez, né, suas músicas, e ali a gente gravou. E eu entrei nesse assunto também para falar sobre isso, essa unidade de vocês, porque vocês marcaram um tempo especial na igreja, porque até então a igreja cantava hinos, né? Aquela coisa do órgão, não sei o quê, mas dos Deus corais. nos deu a visão para ver essa nova enologia que Deus foi gerando. Não era só lá em Porto Alegre, no nosso meio, nas nossas músicas, mas tinha muita gente. Eu fui numa comunidade e som alto pra chuchu, né? Eu comecei a conversar com aqueles irmãos sobre som, sobre música, e eles disseram, nosso sonho também, o senhor tem me dado algumas músicas, e me levou para uma salinha, me mostrou todas as músicas, pastor Ademar de Campos. Viu? Nunca tinha gravado, e eu apoiei também a gravação, a distribuição do primeiro disco, Mil Razões, do pastor Ademar de Campos. Então, ajudei todos esses irmãos, uma gama de pessoas. Passei por aqui, né, por esse ambiente muito mais tarde, David Keelan, né, eu sou amigo, não colaborei com o Cirilo diretamente, mas sempre incentivei a vida dele, o ministério. Legal. Influenciou tantas pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Dom Stoll, porque a gente vê que foi o grande contribuinte, vamos dizer assim, na sua discipulação. E até um mentor, né? Exatamente, te ajudou. Quando você estava discipulando ali o Asaf, você tinha essa visão de que, olha, eu estou discipulando uma pessoa que vai influenciar tanto as pessoas, mas também a liderança? Porque muitas pessoas estão preocupadas em atingir o maior número de pessoas. Todo mundo precisa aceitar Jesus, onde eu vou, as pessoas precisam ser impactadas, mas você se importou em acompanhar uma alma que você tinha ganhado e Deus te deu essa visão. Eu estou discipulando um homem que vai influenciar essa geração e também a liderança da igreja, de uma certa forma. Normalmente o Senhor não nos chama para fazer coisas grandes. Então nossa visão foi realmente para todo o mundo. Mas esta visão era a visão assim em reserva, a base. Sim. Mas não era a visão operante de todos os dias. A visão é fazer o que o Senhor dá para fazer agora, e agora, e agora. Um passo de cada vez. As coisas que Asaf faz agora não são coisas grandes da posição onde eles chegou, passo por passo. São as próximas coisas que Deus dá para fazer. Parece, de lá no início, parece
parece impossível, coisa enorme, grande, mas chegando aos poucos, passo por passo, no Senhor, então, coisa grande se torna a coisa de cada dia. Sim. Glória a Deus. Meu Deus. Por Por isso que ele fala pouco, né? Fala pouco. E ele está falando. Tá respondido? E ele está falando aqui, né, sobre fazer o pouco a pouco e você... Na vida, né? Na vida. E de pouco a pouco você, no caso, o seu ministério, tem alcançado muitas coisas. Você já foi gravado, tem sido gravado em diferentes países. E você tem também uma visão missionária, né? Você Glória a Deus, tem mesmo. um foco missionário. Fala um pouco disso. Um do viés eu posso ir mostrando quando você fala, que é inclusive o livro, né? Glória que é o a Deus. Adorando quando a fé se torna amor. Tá aqui o Adoração. livro. Adoração se torna amor. Pode continuar falando. Glória a Deus. Bem, nossa visão desde o início, eu lembro a primeira carta que o Donald me mandou, me convidando, quando me levou para os Estados Unidos, tinha uma tarja azul escrita To Every Creature. Era o nome da missão, uma pequena missão que ele tinha para toda criatura. E sempre que eu vou para um lugar, agora eu cheguei na minha 48ª nação, Uau. República Tcheca. Que isso. Tive a alegria de evangelizar, fazer evangelismo na praça com um grupo de irmãos europeus. E eu era palestrante nas praças da República Tcheca. Nem nos meus sonhos, né? Eu ia pensar um dia estar com o meu filho tocando violino numa praça da República Tcheca. Né? Foi muito, muito bala. Mas nós começamos com essa visão. Nós vamos para todas as nações, para todas as criaturas. Então nunca tivemos barreira. Um chamado que o Senhor deu para qualquer lugar, para qualquer nação, a gente avalia diante de Deus e vê se as portas se abrem, ora diante do Senhor e vamos lá, e vamos para essa nação, vamos para aquela nação. E as portas foram abertas em lugares em que ninguém ia. Na década de 80, por exemplo, nós íamos para Cuba. A igreja toda mobilizava em um projeto de levar a palavra do Senhor, levar Bíblias, levar ajuda lá para dentro de Cuba. Depois isso se tornou um projeto de adoração dentro de Cuba. Gravar fita, disco, CD, levar equipamento de avião para dentro de Cuba. Verdadeiros milagres que Deus fez. Então a gente sempre teve essa visão de que a música que Deus nos deu iria abençoar a nossa nação e varreu o Brasil na nossa época, na nossa geração, e depois simplesmente Deus nos pegou e começamos a ir abrir portas pelo mundo afora, países como Rússia, Oriente Médio, já fizemos congressos de adoração nos últimos 17 anos em 13 países árabes. Meu Deus. Uau. Eu vejo Todo ano, um país árabe abre as portas. Esse ano, se Deus quiser, será na Palestina, com irmãos palestinos. Né? Vai ser dentro de Israel, mas com a igreja palestina. E lugares como Dubai, Abu Dhabi, Egito, muitas vezes, Síria, Líbano, Turquia, agora Macedônia. País fechado. Macedônia é interessante, porque a gente estava fazendo um encontro na Turquia com a igreja turca e apareceu um rapaz lá que ficava no fundo. Um dia ele disse, eu quero falar contigo. Daí ele disse, eu vi no site de vocês esse congresso e eu sou da Macedônia. E Deus disse, vai lá e traz essa visão de adoração para a Macedônia. Passa a Macedônia. Daí ele disse literalmente, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu disse, você é o varão macedônio? Deixa eu ver se você é sonho. Se você é sonho ou é realidade. Daí nós montamos todo um projeto junto com uma igreja na Noruega e fomos para Macedônia fazer um congresso de louvor e adoração. O pessoal de casa, Azaf e Dom, estão assim desesperados para saber a agenda de vocês. Eu quero que vocês falem da agenda e aqui a gente vai ouvir vocês cantarem, inclusive, Bem, aqui. nossa agenda foi muito simples. Foi ontem à noite e hoje à noite no Projeto Adoradores. Vai estar Ademar de Campos hoje no Projeto Adoradores, lá no Funcionários, com o pastor Sóstenes Então Mendes. já está a dica aí. Viu? Agora, a questão é que eu queria que você falasse um pouco, Dom, é sobre essa ideia da semente que vocês têm plantado. Porque eu vejo que mais do que um projeto concreto, vocês levam a semente e esse projeto nasce. A gente vê na Bíblia Jesus indo para Samaria, planta uma semente, depois vem Filipe e começa a tomar Samaria por graça e pregação do Evangelho, e depois vem os discípulos e a manifestação do Espírito chega. Eu queria saber de você se a ideia um pouco é essa. Existem lugares que vocês não conseguem ficar por muito tempo, mas a semente é jogada, é isso? Bom, o Senhor nos deu Ele tem como ferramenta para a igreja a música. E a música é que leva a palavra, muitas vezes, onde um pregador não vai. Então, em lugares
em toda parte, deixamos a semente, que é a palavra. E o Espírito Santo, se nós gravarmos assim, Deus ainda pode usar, mas é importante que a música seja gerada no Espírito, porque o que é gerado pelo Espírito é Espírito e o que é gerado pela carne é carnal. Então, é importante que nasce já viva. E quando a música tem esta vida do Senhor, então é a semente e testemunho do amor e da salvação do Senhor. É importante também entender que o contexto de tudo isso, Asaf não é um músico assim itinerante que vai para todos esses lugares. Ele é um homem arraigado, baixo de autoridade, com família, com um pastor, com pastores que cercam a vida dele. Ele não sai por conta própria. Ele está sempre debaixo da autoridade do Espírito de Deus por sua comunidade. O que é legal você falar, né? Isso é Porque o muito Asaf importante. chegou num nível, por exemplo, de liberdade e de conhecimento com o público, que ele poderia, por exemplo, dizer, não, aqui eu já fiz meu ministério, dá licença, né? Sim. E ouvir isso de você dizendo a respeito dele, isso é plausível demais, porque tem muita gente que sobe no gilete e já quer fazer o discurso, né? 20 anos como líder local de louvor e pastor de músicos da minha comunidade. No mesmo lugar. No mesmo lugar, da onde até hoje eu não saí. Com 20 anos de liderança de louvor e de pastoreio, ali junto com os meus irmãos, construindo a comunidade em Porto Alegre, o meu presbitério, os meus pastores, meus pais espirituais, me liberaram. De agora em diante você está livre para o ministério que Deus tem te dado, aonde Deus abrir a porta. De hoje em diante você é um homem livre. E, porém, até os meus 33 anos de idade, a agenda também era decidida por esse presbitério. E depois eu fiquei livre para ir por onde Deus quiser, mas ainda estou na mesma igreja, onde meu filho agora está começando a liderar louvor, junto com os adolescentes, onde a minha família cresceu, onde nós somos cuidados, guardados naquela igreja de Porto Alegre. 38 anos na mesma igreja, nunca saí de lá. São rastros de amor que você está deixando? Rastros de amor. Rastros de Porque amor. eu vou deixando, né? Deixei na igreja de Porto Alegre, onde eu vou pregar sábado. Eu tô te perguntando se são rastros de amor, porque a nossa diretora disse que ela não sabe o que ela faz se você não cantar essa música Rastros Quem de Amor, vive longe que não marcou sabe. o coração. Glória a Deus. E marcou toda uma geração. Glória a também Deus. essa música maravilhosa que é a Rastros de Amor. Dá pra você cantar um pouco pra gente? Claro. Pelo Sem amor de Deus. dúvida. Pouco não, muito. Canta muito.